Não vejo em todo animal senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza deu sentidos para abastecer-se a si mesma e para defender-se até certo ponto de tudo que tende a destruí-la ou desarranjá-la. Percebo precisamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza sozinha executa tudo nas operações do animal, ao passo que o homem concorre para as suas na qualidade de agente livre. Uma escolhe ou rejeita por instinto, a outra por um ato de liberdade. Isso faz com que um animal não possa afastar-se da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fosse vantajoso fazê-lo, enquanto o homem se afasta frequentemente daquilo que o prejudica. É assim que um pombo morreria de fome perto de uma vasilha cheia das melhores carnes, e um gato sobre uma porção de frutas ou de grãos, embora ambos pudessem nutrir-se com os alimentos que desdenham, se lhes ocorresse a ideia de experimentá-los. É assim que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes ocasionam a febre e a morte, porque o espírito deprava os sentidos, e a vontade ainda fala quando a natureza se cala. Todo animal tem ideias, pois tem sentidos e chega mesmo a combinar suas ideias até certo ponto. Sob esse aspecto, o homem só difere do animal do mais ao menos. Alguns filósofos chegaram a afirmar que há mais diferença entre um homem e outro do que entre um animal e um animal. Não é, pois, tanto o entendimento que estabelece entre os animais a distinção específica do homem, senão sua qualidade de agente livre. A natureza manda em todo animal, e a besta obedece. O homem experimenta a mesma impressão, mas se reconhece livre de aquiescer ou de resistir. E é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma, pois a física explica, de certa maneira, o mecanismo dos sentidos e a formação das ideias. Mas no poder de querer, ou melhor, de escolher, e no sentimento desse poder, só se encontram atos puramente espirituais, dos quais nada se pode explicar pelas leis da mecânica. Entretanto, quando as dificuldades que envolvem todas essas questões deixassem em algum momento de motivar discussões sobre essa diferença do homem e do animal, há outra qualidade muito específica que os distingue, sobre a qual não pode haver contestação. É a faculdade de se aperfeiçoar, faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras, e reside entre nós, tanto na espécie como no indivíduo. Ao passo que um animal atinge, no fim de alguns meses, o que será toda a vida, e sua espécie, ao cabo de 1000 anos, o que era no primeiro desses 1000 anos. Porque só o homem está sujeito a tornar-se imbecil? Não será porque volta assim a seu estado primitivo, e enquanto animal, que nada adquiriu e nada tampouco tem a perder, fica sempre com seu instinto. O animal, perdendo de novo com a velhice, ou outros acidentes tudo que sua perfectibilidade o fizer adquirir, descamba assim mais baixo que o próprio animal? Seria triste para nós sermos forçados a ouvir que essa faculdade distintiva e quase ilimitada é a fonte de todas as desgraças do homem, que é ela que o tira por força do tempo dessa condição original em que ele passaria dias tranquilos e inocentes, que é ela que, fazendo desabrochar com o século suas luzes e seus erros, seus vícios e suas virtudes, o torna com o tempo o tirano de si mesmo e da natureza. Seria horrível ser obrigado a elogiar como um ser benfeitor aquele que por primeiro sugeriu ao habitante das margens do Orenoco o uso desses pequenos pedaços de madeira que ele aplica à testa de seus filhos, e que lhes asseguram pelo menos uma parte de sua imbecilidade e de sua felicidade original. O homem das selvas, entregue pela natureza unicamente a seu instinto, ou melhor, dotado talvez de faculdades capazes de suprir primeiramente o que lhe falta, e em seguida de elevá-lo muito acima do que era, começará, pois, pelas funções puramente animais. Perceber e sentir será seu primeiro estado, que lhe será comum com todos os animais. Querer e não querer, desejar e temer, serão as primeiras e quase únicas operações de sua alma, até que novas circunstâncias provoquem novos desenvolvimentos. Digam o que quiserem os moralistas, o entendimento humano deve muitas paixões, que de comum acordo também lhe devem muito. É por sua atividade que nossa razão se aperfeiçoa. Só procuramos conhecer porque desejamos desfrutar. E não é possível conceber qualquer coisa, porque aquele que não tiver desejos nem temores, teria dificuldades de raciocinar. As paixões, por sua vez, se originam de nossas necessidades, e seu progresso, de nossos conhecimentos.
De fato, só podemos desejar ou temer as coisas segundo as ideias que dela pudermos ter, ou pelo simples impulso da natureza. E o homem das selvas, privado de todos os tipos de luzes, só experimenta as paixões dessa última espécie. Seus desejos não vão além de suas necessidades físicas. Os únicos bens que conhece no universo são sua nutrição, uma mulher e o repouso. Os únicos males que teme são a dor e a fome. Digo a dor e não a morte, porque o animal jamais saberá o que é morrer, e o conhecimento da morte e de seus terrores é uma das primeiras aquisições que o homem fez, afastando-se da condição animal. Ser-me-ia fácil, se fosse necessário, defender essa opinião por fatos e demonstrar que em todas as nações do mundo, os progressos do espírito são precisamente proporcionais às necessidades que os povos receberam da natureza, ou às quais as circunstâncias os submeteram, e por conseguinte, às paixões que os obrigavam a prover a essas necessidades. No Egito, mostraria as artes nascendo e se estendendo com o transbordamento do Nilo. Seguiria seus progressos entre os gregos, onde as vimos germinar, crescer e se elevar até os céus por entre as areias e os rochedos da Ática, sem poder criar raízes nas margens férteis do Éurotas. Assinalaria que, em geral, os povos do norte são mais industriosos que os do sul, porque têm menos condições de deixar de sê-lo, como se a natureza quisesse dessa maneira igualar as coisas, dando aos espíritos a fertilidade que recusa a terra.